E Dr. Bezerra de Menezes nos merece um carinho muito especial. É um ser quase angélico. Tudo quanto nós sabemos da sua vida antes de ser espírita, ele foi católico. Ele nasceu em Jaguaretama, uma cidade do Ceará. Ali havia uma vila chamada Riacho de Sangue. E ele nasceu lá, bem no coração das terras áridas do Ceará. Depois ele veio para Fortaleza com seus pais. Aos 5 anos de idade, o seu pai, que era um negociante com muitos recursos, viveu uma temporada no Rio Grande do Norte. Depois voltaram a Fortaleza, onde ele fez o curso primário e o curso de ginásio. Depois ele sonhou em ser médico e, com muita dificuldade, viajou ao Rio de Janeiro para fazer medicina. E aí começam os fenômenos curiosíssimos da sua vida. Ele vai fazer as armas militares e tem o salário militar, mas que é insuficiente para a sua vida humana social e também a sua vida na faculdade. Casa-se muito cedo para ter uma vida harmônica, de tranquilidade hormonal e cumprir com seus deveres. Mas um fato muito curioso é que ele estava com muita dificuldade financeira e deveria pagar uma importância para continuar o curso. Ele era um excelente professor de matemática. E certa manhã, alguém bateu à porta, um jovem, procurando por ele e perguntando se ele não poderia ministrar-lhe um curso de matemática para poder lhe terminar a carreira a que se dedicava. Dr. Bezerra disse que sim. E ele perguntou qual é o preço. Dr. Bezerra não sabia proporcionar preço nem das consultas. Invariavelmente, ele atendia como médico gratuitamente. E a pessoa dava o que queria, quando queria e o que tinha. E ele achava que a missão de médico é uma missão apostolar. E ele queria dedicar-se como apóstolo. Então o jovem perguntou quanto era a mensalidade. Ele fez um cálculo, perguntou se estava caro ou não, e deu o valor. O rapaz achou tão barato que ele disse, olha, eu vou pagar por antecipado para o senhor. E na terça-feira eu virei. Pagou por antecipado, o que lhe facilitou resgatar o débito e ainda ficar com algumas moedas, e o rapaz nunca mais apareceu. E ele não sabe como explicar esse fenômeno a vida inteira, porque ele procurou esse rapaz posteriormente, como era possível, para devolver o dinheiro, ou para saber qual a razão, se havia abandonado a cidade, ou quiçá, quem pode imaginar, se houvesse morrido e etc. Então foi uma vida muito curiosa. Ele era agnóstico, ex-católico, era agnóstico, e foi candidatar-se à vereança no tempo do Império, porque a sua data de nascimento é 1831, como eu disse. Portanto, por volta de 1855, ele estava com 24 anos, ele se candidatou para poder colaborar na governança do Império, no Império de Pedro II. E então foi muito bem elegido e exerceu a política, mas depois abandonou-a, porque ele constatou a corrupção. Não fazia parte do seu caráter. Ele exerceu funções relevantes como político, mas abandonou completamente. Ele preferia o exercício da medicina. E é nesse ínterim que ele vai acometido de uma dermatose quase que incurável. Os médicos da época, inclusive ele, que era homeopata, é um dos pioneiros da homeopatia no Brasil, não encontram nenhuma solução. E certo dia, um amigo que lhe conhecia a doença, morando na Tijuca, disse, doutor Bezerra, eu ontem estava em Niterói e tem ali uma reunião espírita. Ele não tinha ideia daquilo de que se tratava. E então, na hora em que veio o espírito médico e que nos atende, orientando-nos, eu me lembrei do Senhor e pedi uma consulta para o Senhor. O espírito pediu o seu endereço de residência
eu não me lembrava do número, mas eu dei o seu endereço. Ele veio aqui e disse que o senhor era portador de tal enfermidade. E receitou tais remédios homeopáticos. O doutor Bezerra achou aquilo muito interessante, porque o amigo não entendia nada de medicina. E aqueles remédios eram realmente próprios para aquela doença que foi anunciada e que ele não achava ser portador da mesma. Mas como já estava meio desenganado, ele mandou preparar e começou a tomar utilizando a tintura mater. Aos 5 dias, a proposta da saúde estava numa recuperação tão fascinante que ele disse, olha, eu não acredito em espírito que volta, mas eu estou diante de um fato científico. Alguém falou sobre mim sem me conhecer. Receita-me sem ver a doença. Coincidência ou não, eu estou quase curado. Eu queria conhecer isso, porque isso é uma coisa interessantíssima. E foi a Niterói, por volta de 1856, 57. Tudo era muito difícil, como se pode imaginar. Era uma viagem. Se atravessava a Baía de Guanabara em barcas, como ainda hoje. E então, indo ao Cêntaro, manifestou-se um espírito, através do médium, que era familiar de Dr. Bezerra, e de quem Dr. Bezerra não se lembrava. Falou com ele demoradamente, ele achou interessante o que aquele ser lhe falava, e achou muito parecido com determinada pessoa da família. E ao fim o espírito diz, realmente você está pensando em fulano. Pois sou eu. Ele ficou mais surpreso. E perguntou como é que o espírito pôde diagnosticar o seu problema. E o espírito lhe disse, mas eu fui médico. Declinou o nome, ele não conhecia. Mais tarde, fazendo pesquisa, ele descobriu que havia sido um médico que fizera seu curso no Rio de Janeiro e houvera sido famoso no começo do século XIX. Então ele voltou à reunião. E nas vezes que ele voltou, comunicaram-se espíritos diferentes. E ele ficou cada vez mais surpreso. Como médico, ele achou que aquilo deveria ser uma telepatia, um estado exaltado da consciência, um tipo de histeria, era uma das definições. Uma forma esquizofrênica de percepção. Quando, digamos que 2 meses depois da primeira experiência, ele sai do seu consultório, na rua 7 de setembro, e ainda tem lá um local sobre uma farmácia homeopática, onde ele realizou seus trabalhos. E alguém aproximou-se dele e diz assim, doutor Bezerra, eu tive uma ideia de que o senhor precisava ler este livro. Era uma pessoa que ele não conhecia. E deu-lhe o livro dos Espíritos. Ele achou estranho o livro dos Espíritos, um nome um tanto peculiar. Pegou o bonde, porque para ir da Tijuca, de bonde, era muito longe, e é. E ali no bonde ele foi lendo. E foi sendo tomado de surpresa. Abria ao acaso, é um livro expressivo. Então, se pode ter ideia. Ele abria ao acaso e saiu uma questão que o incomodava filosoficamente, porque era um homem muito culto. E ele lia a pergunta e a resposta. E dizia, mas curioso, este livro foi escrito por um homem muito sábio. Ele não sabia exatamente como foi. Assim, quando ele chegou à Tijuca, ele disse, bom, tudo que tem neste livro que eu li é exatamente o que eu penso. Se é isso que é ser espírita, eu sou espírita. E aí ele foi ler do começo. E entendeu como é que esse livro foi escrito. Porque tem uma introdução muito especial, longa, com muitos detalhes de Allan Kardec, explicando desde o primeiro contato que ele teve com as chamadas mesas girantes. Depois ele foi ler as palavras de vultos como Chateaubriand, Platão e outros vultos da literatura francesa, inglesa, italiana. E, ao terminar de ler o livro, ele se considerou realmente uma pessoa que se enquadrava a estes postulados e que acreditava exatamente nisso, sem ter nunca lido. Então ele passou a ler os outros, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo,